Gente, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal do Instituto, né? A TV Casagrande Educação. Deixa eu só colocar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Isabelle, eu trabalho aqui no Instituto. Para quem eu acho que a maioria já conhece, né? Porque está no grupo do Conecta, que acaba recebendo as mensagens, né? Do que tem de programação, do que está acontecendo. Mas eu trabalho aqui no Instituto, atuo na pós-graduação, estou sempre nos eventos também com vocês. E me descrevendo, minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, estou com uma camiseta branca, tenho cabelos longos, as pontas são mais claras, assim, a raiz é mais escura. Estou usando um óculos, deixa eu arrumar porque ele está torto, um óculos vermelho, de aro vermelho, o contorninho do óculos é vermelho. Atrás de mim tem uma planta, ela, linda, e tem uma parede em tom bem clarinho, um tomzinho pastel, assim, bem clarinho. E tem também aqui sei lá como é que eu vou chamar isso que tem atrás de mim aqui na parede, num formato circular que tem a data de hoje, dia 19, de arame, e é de cor preta. É uma coisa bonita na parede que eu não sei como vou chamar o nome disso. Me desculpem pela falha na audiodescrição. Pois bem, então nós estamos aqui hoje para falar de diversidade, mas antes, bem rapidinho, que a Deni já está esperando aqui. Gente, isso faz parte da programação da TV Casagrande Educação, né? Que você já deve estar acompanhando desde a semana passada, né? Que nós já começamos, já tiveram... já participaram aí do Prosa de Prof, né, com o professor Eduardo Ferraz, que esteve no primeiro encontro, já teve um Bora Rever na quinta-feira com a professora Marta Helvas, e nas terças nós estaremos aqui também todos os dias, né, é terça, quarta e quinta, às 20 horas ao vivo aqui no canal TV Casagrande Educação. Tá? E hoje é o primeiro Papo Reto. Então, é um momento que nós teremos um convidado, uma convidada aqui que estará falando sobre um assunto daqueles que a gente percebe que vocês colocam bastante no chat, que a gente sempre conversa nos eventos. Então, a gente traz aqui também para que a gente tenha uma conversa mais próxima, mais calorosa com vocês ali, que vocês permitam também participação de vocês, claro, porque senão não tem graça nenhuma se não tiver a participação de vocês aqui nos nossos eventos. Então, TV Casagrande Educação. Aliás, quem não está inscrito ainda, né, faz aquele cliquezinho ali no se inscrever. Tem uma programação repleta para quem estava acostumado com o Instituto Casagrande aparecendo ali no grande evento no início do mês e mais alguns dias aleatórios. Agora não tem dias aleatórios. Tem aqueles grandes eventos do mês que nós realizamos, né? Inclusive na primeira semana de abril veio o AE, mas todos os outros dias, todas as outras semanas, terças, quartas e quintas, estaremos ao vivo às 20 horas. Terça, hoje, Papo Reto. Amanhã, Prosa de Prof. Amanhã, o professor Ronaldo vai ter uma conversa com o Paulo, falando dessa questão do desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, falando de filhos mesmo, de criação. Né, como dar conta desse processo de criação no mundo de hoje, dos filhos. E na quinta-feira tem o Bora Rever, que é sempre alguma coisa que aconteceu aqui já no Instituto, mas como diz o próprio nome, que vale a pena rever, né? Por isso o nome Bora Rever. Então eu acho que vale a pena, a gente tem programação o ano inteiro, né? Então vários dias do mês aqui com programação. Para quem não está inscrito, se inscreva no nosso canal, porque daí o YouTube já ajuda, né? Ele avisa das notificações ali quando está entrando ao vivo, né? Que nem hoje eu recebi o alerta, né? Avisando que estávamos entrando ao vivo em meia hora. Então, por isso que vale a pena estar inscrito para quem puder, tá bom? Daiane, Tati, Jurema, amigos do YouTube, Thelma, todos que estão chegando por aqui, uma ótima noite, que a gente tenha realmente uma noite de muitos aprendizados e muitas trocas aqui, ok? Pois bem, então vamos hoje começar a nossa noite, né? E o nosso início de noite vai ser com uma convidada que estava na capa que vocês viram aqui, Denise Cavallini. Quem é Denise
Cavalini. Deixa eu só pegar aqui o currículo da Denise. A Denise é pedagoga com habilitação e especialização em educação especial. Possui 34 anos de atuação na educação, com 22 anos de experiência com educação especial, e é coautora de todos os materiais escritos e audiovisuais do programa da Escola da Inteligência. A Denise também desenvolveu mais de 70 cursos envolvendo conhecimento sobre o funcionamento da mente humana, a gestão da emoção, inclusão, alfabetização e outros. E hoje, Denise vem falar aqui com a gente sobre diversidade e diferença. Aprendendo a conhecer para aprender a ser, conviver e fazer. Vamos conhecer essa boniteza que está aqui com a gente? Vem aqui, Denise, minha linda. Que privilégio, que delícia estar com você, com vocês, né? Ter a oportunidade de falar sobre esse assunto tão delicioso, Isabelle, ter a oportunidade aí de começar esse projeto tão delicioso de vocês, né? Que eu tenho certeza que é mais... Estreia, você viu, Denise? Eu me sinto privilegiada. Você não tinha me falado isso, né? Imagine, gente, a gente deixa para contar ao vivo aqui para ver a cara da pessoa. Exatamente. Eu fui assim, ó, na hora que você falou, eu falei, olha, que bênção, né? Que maravilha. Fiquei encantada, né? Que privilégio. Então... E, Denise, eu acho que é assim também, né? Iniciar falando de um tema que está tão presente, né? É tão discutido, tanto para o lado bom como para o lado ruim, porque existe quase facções, né? Falando dessa questão de diversidade, mas fundamental. A gente que está falando aqui na área de educação, impossível não falar sobre isso, né, Denise? Eu sou suspeita para falar, Isabelle, porque a minha prova de fogo, né? O meu adentrar na educação foi com a minha primeira turma, foi com deficiência auditiva. E era uma turma com deficiências múltiplas, né? Então, eu já fui, assim, batizada para entender e compreender, que são itens diferentes, o processo da visão diferenciada de singularidades, né, da pessoa humana, né? Então, assim, quando você olha para esse universo e eu vejo essa minha história, eu já sinto, né, essa diferença e esse privilégio mesmo de ter tido a oportunidade de compreender melhor esse processo. E ao longo do tempo, né, ter a oportunidade aí de escrever o programa Escola da Inteligência, de trabalhar com o Dr. Augusto Cury nesses 14 anos junto com ele, né, isso tem feito toda a diferença nesse meu olhar. E é isso que eu sinto, assim, um prazer imenso em poder compartilhar, né, e ter a oportunidade aí de bater um papo aí com todos que estão presentes. Ai, que delícia. E bem lembrado pela Denise, né? Gente, 14 anos ao lado de Augusto Cury. Eu acho que, né? Dispensa a apresentação me dizendo assim, Denise, porque eu sei que aqui os professoras amam Augusto Cury, né? Sempre que ele aparece no Instituto é algo assim, uau! Né? Então é muito legal. Então aqui nós temos uma cria. Posso chamar desse jeito, Denise? Deve. Eu falo isso para ele, eu falo que sou cria dele. É bom demais. Sensacional. É de uma maneira carinhosa, né? A gente gosta. Exatamente. Por isso que já saiu também. Saiu. Se não pudesse, já tinha ficado feio. Que bom. Vamos lá, então. Denise, você vai usar slide, alguma coisa? Vou usar. Eu só vou fazer minha audiodescrição aí, por porque favor. De repente tem alguma eu vou ficar quietinha aqui agora, depois eu já te ajudo aqui para subir, mas vou deixar você na tela, então, que ficar melhor. Obrigada, Deni. Perfeito, amor. Eu estou usando eu sou uma pessoa fofinha, assim, bem fofinha, que tenho aí umas bochechinhas bem gordinhas, um narizinho pequeno para a proporção do meu rosto, tenho cabelos castanhos, estou numa sala onde tem um quadro atrás de mim
que é o quadro do abraço, que eu amo, né? Ao lado tem um quadro também de uma pessoa que amo também, que fez exclusivamente para mim, e assim, tenho uma forma de falar e de olhar também que procura o tempo todo ser acolhedora. Então, qualquer necessidade que vocês tenham aí, podem passar para a Isabelle, que a Isabelle com certeza passará para mim também, tá? Então, vamos compartilhar aqui uma apresentação, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Aí. Vamos ver se vocês conseguiram. Estão vendo? Denise, que lindo! Eu tive que entrar aqui agora, eu falei, gente, que é essa capa? Ficou Olha bonito, isso. né? Eu sou assim, apaixonada pela diversidade e pela diferença, né, Isa? Gente. Porque a diversidade, eu sempre fui trabalhada na visão da diversidade. Eu não sei vocês, né, o pessoal que está me ouvindo, mas quando eu entrei na universidade, quando eu comecei a trabalhar, né, dentro da educação, a minha primeira sala de aula foi com a deficiência auditiva. E havia um grupo de crianças que tinham deficiências múltiplas, né? Então, eu tive que aprender a lidar com as singularidades. Mas até então, isso foi em 1991, né, meu início. Então, nesse momento, eu tinha, assim, uma visão muito ainda pautada na questão da diversidade, né? Eu ficava muito focada nessa questão de como a diversidade ela é necessária para que a gente possa compreender melhor não só o viver em sociedade, mas prioritariamente a educação, né? Então, quando a gente pensa, né, na questão da diversidade e diferença, né, a gente tende a desenvolver um olhar um pouco mais aguçado com relação a esse universo maravilhoso que nós estamos imersos e que muitas vezes nos é passado de uma maneira muito equivocada. Por exemplo, eu cresci com aquela ideia, né, de que assim, todos nós somos, e aí a gente completa, todos nós somos iguais, né? E aí, de certa forma, a escola também trabalha com essa ideia de todos nós somos iguais, mesmo que de uma maneira inconsciente, né? É uma condição da igualdade, né? Somos organizados por grupos que possuem uma determinada identidade, principalmente uma identidade cronológica, né? Principalmente uma idade que muitas vezes não está relacionada ao que sabemos, mas sim a idade que temos, né? E quando a gente olha para as crianças com altas habilidades de superdotação, quando a gente olha para algumas crianças com síndrome de Down ou com autismo, nós vamos perceber que a singularidade ela é bem diferente, né? Ela requer um olhar diferenciado, né? E aí vem a questão da diferença, né? Enquanto que a diversidade é uma questão imutável, né? Ela existe, ponto, né? Nós estamos imersos no mundo diverso. Nós estamos imersos no mundo de culturas, línguas, perfis, né, características,
todas as demais questões, música, alimentação, quaisquer que sejam as questões que nos envolvem, sempre vão dar essa conotação de diversidade, né, de estarmos no meio diverso. Mas muitas vezes nós não nos aproveitamos sequer desse ambiente quando a gente está no processo de formação, né? Quer seja o processo de formação em casa, ou quer seja o processo de formação fora, né? Então, quando a gente pensa na questão da diferença, a gente já vem para uma visão multiplicativa, que está pautado na constante mudança, nos processos que promovem a mudança, né, que está, né, construindo o que Nietzsche falaria, né, do devir, né, daquilo que está em processo, que está logo ali, né? Então, a diversidade a gente pode compreender como algo mutável, né? Aliás, perdão, imutável, que não consegue ali se modificar. Então, estamos imersos numa quantidade enorme de plantas diferentes, gostos diferentes, sabores diferentes, texturas diferentes, são coisas que perpassam por uma imutabilidade. Isso existe, né? Agora, a diferença é o processo de mudança. Esse processo de mudança, ele tem a ver com uma visão diferenciada, né? Você analisa, por exemplo, a cultura dentro do nosso país, ela tem, né? Cada uma das 5 regiões brasileiras, ela traz a marca da colonização europeia, né? Então, assim, nós temos aqui a marca da cultura indígena, que recebemos dentro desse espectro, mas a gente também tem as marcas da colonização europeia, que muitas vezes nós pouco ou quase nada trabalhamos com as nossas crianças, né? Aguçando esse olhar para compreender que diversidade tem a ver com a questão do respeito, né? Vou citar um exemplo básico para vocês, né? O porquê isso é tão importante para mim. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do bullying, né? O bullying é uma coisa que maltrata a gente, né? Atinge a nós de uma maneira muito séria, principalmente nós professores, porque tem a ver muito com essa formação familiar que vem se chocar na formação escolar e que nos traz um grau aí de problematizações imensos, né? Por exemplo, quando a gente pensa na violência, né? Por que a maior parte dos alunos que agridem ou atacam uma escola são ex-alunos, né? Por quê? Porque essas crianças trazem marcas muito dolorosas desses períodos em que estudaram nessa escola, né? Então, muito provavelmente foram crianças que foram tratadas de uma maneira extremamente esgarçada, né? Que foram tratadas de uma maneira muito adoecida, muito dolorosa. E essa conjunção de fatores, né, de uma maneira muito particular, acaba fomentando esse processo, né, de recalque, de dor, de angústia, que muitas vezes, não sabendo lidar ou não sendo trabalhado a contento durante o período em que a criança estava na escola, isso vai se desenvolvendo com o passar do tempo e aí leva
a esse desdobramento. Então, quando a gente pensa no bullying, a gente pensa também na questão do respeito, né? E a questão do respeito tem muito a ver com essa capacidade que a gente tem que desenvolver de enxergar o diverso. Enxergar o diferente como característica, né? A condição, por exemplo, a beleza estética. Se a gente for pensar, o Leandro Carnal, nesse livro aqui, né, aqui é um livro dele que fala sobre todos contra todos, né? É um livro que eu gosto bastante, que eu recomendo para vocês. Nesse livro ele fala o seguinte, que nós temos uma demanda muito séria com relação ao ódio, né? Que muitas vezes a gente vive a ideia equivocada de que nosso país é um país amoroso, acolhedor, mas que muitas vezes essa máscara, né, essa capa, ela não se consolida de fato no dia a dia, porque existe um certo ódio, existe um certo rancor ali dentro das relações que são estimuladas por esse universo familiar, escolar, social, que o tempo inteirinho está motivando as crianças à comparação, né? Ao estético, ao que é belo e que não é belo, ao que é inteligente e não é inteligente, ao que é capaz e não é capaz, né? Ao que é burro e o que não é burro, né? Então, existe uma ideia de uniformização, né, nessas questões, que nós, como professores, nós precisamos ter clareza dessas questões para que a gente possa trabalhar melhor esse olhar da criança sobre essas contribuições. A contribuição do negro, a contribuição do indígena, a contribuição do asiático, a contribuição da Itália, da França, de Portugal, o que nós temos dentro da nossa Constituição escolar, que precisa ficar evidenciado, né? Que a pessoa, ela, como ser humano, ela pode usar o cabelo de uma forma diferenciada, porque talvez faz parte da cultura dela, né? Ou pode usar um lenço, né? Como a gente vê aí em muitas religiões, um lenço cobrindo uma parte da cabeça, e tudo bem. Cada pessoa traz as suas marcas, né? Então, nós somos um país privilegiado por convivermos com uma demanda imensa de culturas e ao meu ver, tá? No meu entendimento, nós aproveitamos pouco essas particularidades, que poderíamos explorar mais dentro da sala de aula, poderíamos trazer mais, principalmente quando a gente fala assim, olha, fazer o levantamento de quais famílias, o levantamento dos sobrenomes, o levantamento das histórias de vida dos nossos avós, dos nossos bisavós, compreendermos, por exemplo, uma questão base, né? Eu sempre trabalhei isso com os meus alunos, né, de uma maneira direta e indireta. Por exemplo, eu, Denise, eu estou aqui, e para que eu exista, eu precisei de um pai e uma mãe, que tiveram um pai e uma mãe, que tiveram um pai e uma mãe, ou seja, de um precisou de dois precisou de quatro precisou de 8 precisou de 16, 32, 64,
128, 256, 512, 1024. Olha a rede enorme de pessoas que foram necessárias para que eu estivesse aqui. Ou seja, eu não sei dizer para vocês e nem afirmar para vocês que a minha rede não esteja interligada com a rede de todos vocês que estão aí me ouvindo. Mesmo que more em Boa Vista, mesmo que more no Amapá, mesmo que more no Maranhão, né? Essa diversidade, né, que nos liga, que nos conecta. Né? Então, nós estamos todos conectados e a gente precisaria trabalhar melhor isso dentro das nossas escolas, né? Ter um olhar mais apurado para essas questões, para compreendermos melhor essa questão do respeito. Que da mesma maneira que eu desejo ser respeitada dentro da minha condição, eu também preciso, né, que as outras pessoas também tenham esse olhar de respeito comigo, né? Eu preciso também ter esse olhar de respeito com os outros. Então, a necessidade de o tempo todo estarmos trabalhando e revendo essas questões, né? Nós nascemos humanos ou nos tornamos humanos? O que vocês acham, né? Muitas vezes a gente olha aí, né, essa questão e a gente pensa, né? Nascemos humanos ou nos tornamos humanos? Porque a palavra, quando a gente fala ser humano é uma afirmativa ou é um processo a ser alcançado? Né? Eu desejo ser humano, né? Eu preciso ser humano, né? Agora, se é uma afirmativa, eu sou humano, né? Então, o que nós estamos vendo na nossa sociedade? Nós estamos vendo uma sociedade onde ser humano é uma afirmativa ou onde ser humano é um projeto a ser alcançado a longo prazo? Porque a curto prazo nós estamos percebendo que ainda temos muito que caminhar dentro desses processos, né? Então, o que a gente faz dentro da sala de casa? Como é importante a gente trabalhar isso com os nossos pais, com as nossas famílias, né? Levar também essa formação para as nossas famílias. Por isso eu sempre falo a importância da escola em fazer um trabalho que consolide um tripé. Escola, a família e alunos, né? Que tenha a consolidação. Por quê? Eu vou falar assim de uma maneira geral, tá? Nós fizemos uma faculdade, estudamos, muitos de nós temos 2 ou 3 faculdades, muitos de nós já lemos uma quantidade imensa de livros, mas muitas vezes nos pegamos extremamente frágeis diante de algumas situações, onde não sabemos como lidar. Agora, imaginem os pais. É um pai de aluno que é juiz, advogado, médico, ou que seja uma pessoa rurícola, que seja uma pessoa que não teve oportunidade de ir na escola, não importa. O Dr. Augusto Cury fala uma coisa assim, dentre as tantas importantes que ele fala, ele diz que essa questão do conhecimento é muito democrática, porque não é o conhecimento pelo conhecimento que nos garante sabedoria. Tanto é que a gente vê aí pessoas com altíssimo nível de conhecimento que muitas vezes têm atitudes, comportamentos extremamente problemáticos. Ao passo que nós temos pessoas que sequer tiveram oportunidade de ir na escola, que muitas vezes não sabem ler e escrever, mas que são pessoas assim, com um conhecimento humano, com uma
extremamente voltados, né, para a questão da convivência, do trato com o outro, né, ou mesmo na resolução de conflitos, né, ou seja, não é o conhecimento pelo conhecimento que nos faz mais sábios, mas é como aprendemos a lidar com o conhecimento que vai nos tornar mais sábios. Então, na sala de casa, a gente, de certa forma, nós precisamos estar presentes também. Por isso a importância da escola fazer esse trabalho de chamar os pais, não só para fazer apontamentos de desenvolvimento escolar, mas também formativo, para que os pais possam refletir sobre as questões ligadas ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento, ao olhar, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho, eu estou com o meu tempo já estourando aqui, mas eu vou compartilhar com vocês uma história eu tive um aluno que ele tinha, assim, uma capacidade imensa, com 6 anos de idade, ele era extremamente hábil, extremamente inteligente, muito querido, né? Só que ele era extremamente introvertido. Ficava o tempo inteiro quieto, assim, se alguém o procurava, ele se relacionava, caso contrário, ele ficava isolado. Foi um dos alunos que eu tive mais, assim, dificuldade de trabalhar essa questão da inserção no grupo no começo. E eu comecei a perceber, logo no início das aulas, que ele usava muito roupa de manga comprida, né? E aí eu fui percebendo que tinha um propósito dessa blusa de manga comprida, mesmo que aquele calor exorbitante. Um dia ele foi pegar um lápis na caixinha do lápis comunitário. Quando ele esticou a mão, eu vi as marcas de agressão, né? E eu chamei esses pais, a mãe, para conversar, e assim, nem a mãe nem o pai me pareciam ser pessoas agressivas, porque eram presentes, estavam sempre ali participando e tal. E eu pedi para a mãe, falei, olha, eu vou fazer uma reunião. A mãe me falou que o pai que batia demais. Eu falei, eu vou fazer uma reunião dos pais e você garante que você me traz ele? Né? Ela falou, pode fazer que eu vou trazer. Aí ela falou, ele não perde nenhuma reunião. Aí eu fiz a reunião, passei o final de semana, sábado e domingo, quem é professor sabe o que significa isso, preparando os slides, vídeos, tal, porque a minha reunião de pais o tema seria onde começa a guerra. Era esse o foco. E aí, quando a gente começou a reunião, ele demorou para chegar, e eu fiquei ansiosa, né, porque falei, poxa, a reunião foi para ele, né, e ele não chegou ainda, mas demorou um pouquinho, mas ele veio. E aí fiz a reunião e a gente começou a discutir, falando sobre, e os pais muito simples, a maior parte rurícola, a maior parte, assim, com muitas dificuldades financeiras, e eles debatendo onde que começava a guerra. Então, falaram sobre a Guerra do Golfo, sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, até que a gente conseguiu conduzir a discussão para que que a guerra comece em casa. Né? Pessoas propensas à guerra têm uma formação familiar dentro dessa linha. Né? Pessoas que têm uma índole desenvolvida, uma formação familiar para a paz, não se envolvem com a guerra. Né? O que leva à guerra são vários. É óbvio que não dá para entrar aqui nesse mérito, mas são muitas variáveis, né? Mas, primordialmente, a maneira como a família lida com isso, né? E aí, terminamos a reunião, tal, ele foi embora, eu falei, poxa, não consegui atingir esse homem. Mas não deu 10 minutos, esse homem voltou correndo, era quase 10h30 da noite. Ele voltou correndo. Dona Denise, eu preciso conversar com a senhora, mas chorando. E aí ele falou assim, olha, eu preciso compartilhar com a senhora que eu faço guerra lá em casa. Eu bato no meu filho. Eu bato na minha esposa. E eu faço com eles a mesma coisa que meu pai fazia comigo, que era um dos pontos que a gente estava discutindo. A reprodução de modelos.
E aí ele falou assim, eu faço isso, eu bato nos meus filhos, né? Eu agrido meus filhos porque eu não queria que eles fossem, como meu pai sempre me falou, que não queria que eles fossem burro de carga dos outros. E aí a nossa conversa, nós fomos até quase meia-noite conversando, e ele falou para mim, eu prometo para a senhora que eu nunca mais coloco a mão nos meus filhos e nem na minha esposa, que eu amo eles. Passados 6 anos, o resto do ano não teve problema, passados 6 anos, eles se mudaram da cidade, eu encontrei com eles num posto de gasolina aqui na minha cidade, e ela olhou para mim, eu perguntei, fiz assim, né, se estava tudo bem, ela falou que estava tudo bem. Aí, quando ele foi acertar, ela olhou para mim, ela falou assim, dona Denise, nunca mais nós tivemos problema. Então, muitas vezes, essa sala de casa que a gente precisa ter esse olhar, né? Por quê? Porque assim, como os avós são tratados, a maneira como os pais resolvem seus conflitos, a maneira como os pais cuidam das finanças, nós educamos muito mais pelos exemplos. Nós educamos o tempo inteiro pelos exemplos. E a gente precisa conscientizar a família dessa questão, mas também nos conscientizarmos. Porque nós também fazemos parte desse processo. Nós também estamos o tempo todo, né, nesse currículo oculto que se encontra por detrás de todas as nossas ações dentro da sala de aula. A maneira como eu concebo a diversidade, como eu respeito as diferenças, como eu lido com as diferenças, como eu lido com as singularidades, as necessidades específicas de cada criança, e como eu valido esses potenciais diversos dentro da sala de aula, vai fazer toda a diferença para que meu aluno também seja um espelho, né? Então, quando a gente fala sobre isso, nós estamos ali, mostrando inclusão e exclusão. Quando a gente trabalha, estes pertencem e aqueles não pertencem, é uma visão equivocadíssima. E, de certa forma, a gente traz isso, né? Quando a gente fala assim, olha, esse aluno está com a defasagem por causa disso. Tá, ele está com defasagem, mas ele está dentro, ele está no processo, né? Então, vamos trabalhar as possibilidades para que as dificuldades sejam amenizadas, né? A demarcação de fronteiras, nós contra eles, a classificação, bons ou maus, superiores e inferiores, a normatização, os normais e anormais, adequados e inadequados, né? Que é uma questão que a ONU traz há tanto tempo aí, né? E eu trago uma frase do Delors que eu gosto muito, que ele diz assim, a educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar através dele. Né? Quer dizer, não é só você mostrar o mundo complexo e constantemente em mudança, constantemente agitado para a criança, mas é também mostrar como que você pode navegar através dele. Por exemplo, o exemplo do bullying, tá? É o outro que nos ofende ou nós que nos sentimos ofendidos? Aí vocês vão falar, Denise, mas tem criança que ofende o outro. Sim, mas se alguém chega em mim e fala assim, sua gorda, para mim, eu vou analisar isso como constatação. Eu estou apenas constatando, eu sou gorda. E eu faço parte de uma diversidade. Ser gorda é minha característica. E tudo bem. Né? É esse processo. Né? Eu falo assim que uma das maiores crises que a gente vivencia dentro da escola, dentro das relações, é a crise de autoestima. Até mesmo para vocês, professores. Analisem a autoestima de vocês. Analisem o quanto vocês se amam, né? Aprendam a se olhar com valorização, com autovalorização. Eu falo que um dos maiores presentes que eu ganhei foi justamente
ter oportunidade de ir trabalhando durante o processo esse meu auto-olhar, auto-amor, autoimagem fortalecida, autoestima fortalecida. Então, ter oportunidade de nos encararmos com esse olhar da diferença. O que é que eu posso trabalhar em mim para me tornar melhor? Né? Eu falo assim que a gente tem muito hábito de trabalhar o feedback. Né? Damos o feedback para os alunos, para os nossos filhos. O tempo inteirinho a gente fica apontando o que eles fizeram e o resultado disso. Eu gosto muito, muito mais da ideia do feed forward, que é você apontar lá para frente. O que você espera dessa criança? Qual a expectativa que você tem? Mas não é uma expectativa adoecida, é uma expectativa possível, é uma expectativa acolhedora. Né? Então, trabalhar essas questões justamente para que a gente possa pensar, aprender a conhecer. Olha como é que é a importância. Aprender essas 4 bases, essas 4 linhas que Delors nos trouxe, né? Jacques Delors nos trouxe em 1996, olha, 28 anos. E ainda continua tão necessário a gente ainda pensar sobre isso, e acredito que daqui mais 30, 40 anos a gente ainda vai estar se debruçando sobre isso. Né? Aprender a conhecer, para aprender a ser, para conviver e para poder aprender a fazer. Né? Então, quanto mais eu aprendo a trabalhar esse universo, não é só o que eu sei, né? Não é só o que eu sei, mas é também o que eu vou aprender a fazer e a desenvolver com o que eu sei. Né? Por exemplo, eu trabalho com muitas crianças, principalmente em atendimento terapêutico, eu trabalho com muitas crianças com altas habilidades ou superdotação, né? E muitas vezes eu me deparo com uma certa arrogância das crianças, porque por saberem demais, elas vêm com essas características. E eu digo isso porque eu fui uma criança com altas habilidades, né? Eu tive essa experiência dentro da escola, né? Que eu tinha aprendi a ler com 3 anos de idade, debaixo de jabuticabeira, brincando. Né? Então, minha mãe me colocava o tempo inteiro para mostrar, olha, ela sabe ler, ela já sabe ler, ela já sabe ler. Isso é lindo, mas de certa forma traz uma responsabilidade para a criança de perfeccionismo. Eu não quero errar, eu quero ser sempre o resultado de glórias, né? De acertos. Então, eu não aceitava tirar menos do que 10. Eu não aceitava tirar menos do que A, né, naquela época. E isso foi um peso para mim, né? Então, a gente precisa aprender a olhar também, não é só as crianças que apresentam grandes dificuldades, mas aprender a olhar também essas crianças que apresentam grandes facilidades, porque é essa diferença que faz a diferença, né? Então, finalizando aí minha fala, né? Por que falarmos sobre diversidade e a diferença? Justamente porque se a gente quiser construir um mundo diferenciado, se a gente quiser viver no mundo que nós desejamos, nós precisamos ser esse mundo que a gente deseja. Gandhi tem essa frase que eu amo, né? Seja você um mundo que você deseja viver. E eu acho que ele está coberto de razão, né? Se eu preciso, se eu desejo ardentemente que as pessoas me respeitem, eu preciso aprender a respeitá-las. Se eu desejo ardentemente viver num mundo mais pacífico, num mundo mais acolhedor, mais amoroso, eu preciso trabalhar essas qualidades dentro de quem eu sou, né? E em nenhum momento nós vamos aprender a fazer isso se não for na convivência, né? Então, aprender a fazer tem a ver com conviver, e conviver tem a ver com ser, e ser tem a ver com conhecer, né? Que possamos aprender a desenvolver tudo isso. Agora a gente tem um tempinho, né, Isa, para falarmos. A gente tem tempinho, sim, para falar, porque a gente gosta daí de chamar o pessoal para participar aqui, né, Deni?
Que lindeza. Deni, o quanto o pessoal está falando aqui no chat. Ai, que gostoso. A de tratar dessas questões na escola. E assim, né? Eu vou até colocar já o que a Claudiane colocou, ó, precisamos trabalhar a autoestima dos alunos, somos importantes na vida de um estudante. E até com o teu relato, Deni, que você fez, vários comentaram sobre essa questão, né? O quanto esse nosso papel é importante e o quanto pode ser usado uma reunião de escola mesmo para estar tratando dessas questões, né? Exatamente, porque assim, ó, é algo tão fácil, Isa, sabe? Quando a gente, é igual um novelo, sabe, aquele novelo todo emaranhado, que a partir do momento que você começa a pegar a linha e você vai tirando aqueles nós e vai se tornando fácil de você desenrolar, sabe? Entendi. Eu acho que a autoestima tem a ver com isso, sabe? Com esse aprendizado conosco, sabe? Por isso que eu falo assim, ó, autoconhecimento é uma das competências, habilidades mais sensacionais, sabe? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o primeiro programa que, assim, trouxe as competências, habilidades socioemocionais para o nosso país. Né? O doutor Augusto Cury, eu sempre falo que ele leu o jornal, antes eu falava que ele lia o jornal de 2025, Isa. Agora eu estou falando que ele leu o jornal de 2035, né? Porque 2025 está chegando. Exato, ele é muito à frente, sabe? Conviver com ele, enquanto você está conversando com ele, ele está assim. Daí, de repente, ele traz uma reflexão ali que você fala, da onde que ele tirou isso? Né? Que assim, é muito legal, né? Então, assim, eu vejo essa necessidade de aprendermos, principalmente, por exemplo, competências e habilidades socioemocionais. Como trazer isso para o nosso dia a dia? Para a nossa vida mesmo, né, Deni? Exato. Quem é daqui, da época do construtivismo, né? Quando lançou o construtivismo, lá em 1989, 90, que o construtivismo deu aquele boom aqui no nosso país, o que as pessoas, as políticas públicas fizeram? Naquela época, a gente não tinha um Instituto Casagrande para nos dar uma validação e nos formar via TV. A gente não tinha uma TV Casagrande para poder trazer temas importantes para nos formarmos. Se a gente quisesse alguma coisa, a gente tinha que camelar, literalmente, para poder encontrar livros, porque não eram fáceis de serem encontrados. Sim. Esses livros demoravam, às vezes, 10 anos para chegar dos Estados Unidos. Muito caro também, quando tinha, caríssimo, né? Caríssimo. Tanto que eu tinha um rapaz aqui que vendia livros, que ele me amava. Ele dizia que eu era a que sustentava o boleto do mês. Porque eu gastava muito, né? Porque assim, não tinha como comprar. Eu não tinha como ir em outros grandes centros, moro numa cidade pequena, não tinha condições de ir. Né? Então, hoje nós temos acesso a essas informações. E mesmo assim é tão difícil. Porque nesse mar de muita informação, muitas vezes você não encontra uma informação que te qualifique de fato. Né? Você encontra muitos enrolations, né? Muitas coisas assim que não agregam. Né? Então, essa necessidade, né, de estar aí, né, com essas diferenças. Então, quando fala de autoestima, é importante trabalharmos competências e habilidades socioemocionais dentro de quem nós somos, para nós, para que a gente possa aprender a trabalhar com os nossos alunos, com as nossas famílias. Perfeito. Tem mais alguma? Tem participações aqui desde o início. Olha o que a Ana traz. Concordo plenamente. Esses fatores negativos fazem com que esses ex-alunos repudiem a escola e todo o cenário da instituição escolar. Deni, esse era naquele momento que você estava falando dos alunos que voltam para a escola, né, por conta de alguma agressão, os que sofreram bullying. A Ana fez exatamente esse momento. Ô, Ana, olha como que isso é importante, Ana, porque assim, ó, eu trabalhei durante 5 anos com o Instituto Augusto Cury,
No Instituto Augusto Cury, a gente levava para dentro das penitenciárias, várias instituições, mas também para as penitenciárias, um trabalho com competências e habilidades socioemocionais. E a primeira vez que eu entrei numa penitenciária, eu saí de lá chorando horrores, sabe? Porque, assim, no livro Vigiar e Punir, o Michel Foucault, ele faz uma comparação entre 3 instituições que trabalham com a visão de vigiar e punir. A instituição escolar, a instituição hospitalar e a militar. Se a gente for levar em consideração, na nossa época, até as paredes dessas instituições eram pintadas todas iguais. O barrado cinza da metade da parede para baixo. Né? Vocês podem ver que hospital, a penitenciária e a cadeia, né? E escola eram pintadas iguais. Né? Quer dizer, havia uma visão extremamente retrógrada de vigiar e punir. Né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo clássico. Você estava escrevendo um texto, tá? Você escrevia um texto. Aí a professora corrigia com qual cor, Isabelle? Vermelho. Vermelha, sim. Era destacado, vermelho. Só que aí, ela fazia, por exemplo, você fazia um texto enorme lá, ela fazia 10, 12, 15 apontamentos em vermelho. Mas em momento algum ela chamava a gente na mesa dela, ou ia até a nossa mesa. Para dar uma devolutiva, algo assim. Para avaliar aquela palavra. Não, o erro era só constitutivo. Ele só se constituía, mesmo. Era punição. Ele só se constituía como um apontamento. Você errou. Sim. E quando você olhava um texto enorme, com 15 apontamentos, é óbvio que você acertou mais do que errou. Só que o vermelho chamava tanta atenção que você passava a acreditar que você errou mais do que acertou. Entende? E aí, você fazia o quê? Você, que não era boba nem nada, no próximo texto você fazia o quê? Você diminuía o tamanho do texto, que era para poder errar menos. Menos. E aí você ia diminuindo. Com a criatividade. E perdendo o gosto de escrever. Sim. Quem é que de nós aqui passa a ter gosto de escrever um texto, de escrever uma poesia, de criar? Nós não fomos, nós somos tolhidos a isso. Só que quando você chega na penitenciária, você vai lá para a penitenciária, você vê aqueles meninos lá criando coisas absurdas. Eles criaram um motor de carro com papelão, que funciona, Isa. Oxi. Que funciona, com a manivela, o bichinho funciona. Você entende? Aí você pergunta assim, ó, sair em quais etapas? Um saiu na 4ª série, o outro saiu na 5ª, o outro saiu na 7ª série. E olha o que conseguiram dar conta. E saíram por quê? Porque a escola foi falando, você não é capaz, você não é igual, você não tem capacidade. Então, quando a gente está falando de inclusão, nós não estamos falando só do aluno com deficiência, não. Perfeito. Nós estamos falando das deficiências da escola e não desenvolver esse olhar. Fala muito mais da deficiência da escola do que da deficiência do transtorno dos outros, né, Dani? Muito mais, você entendeu? Então, é necessário a gente ter essa provocação conosco. Eu sei, você tem 40 alunos dentro de uma sala, que nem me parece que uma das pessoas me fez essa pergunta. Exato. Né? Como trabalhar com 40 alunos dentro de sala de aula, né? É óbvio, o sistema todo... Foi aqui de Carlos. Exato. Trabalhar com crianças e adolescentes em uma sala de 40 alunos, ditos normais. E alguns com deficiência ou com transtorno. Qual que é o grande problema, Ed Carlos? O grande problema é que o sistema, de novo, joga para a ponta uma resolução que ele não dá conta de fazer. Aliás, que não quer dar conta de fazer. Sim. Entende? Porque é humanamente impossível você desenvolver um trabalho de altíssima qualidade, não estou falando que não seja possível desenvolver o trabalho, tá? Mas de altíssima qualidade, como os alunos, esses 40 alunos merecem, dentro de uma sala nesse escopo. Às vezes sem um professor de apoio, às vezes sem
um tempo adequado para estudo. Quando a gente analisa outros perfis de países de fora, quando a gente vai analisar o perfil da Finlândia, o perfil da França, que mesmo que tenham as suas deficiências dentro do sistema, mas são sistemas que já estão alavancando, já estão à frente em alguns processos de valorização do professor. É o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto, entende? Como que você vai desenvolver um trabalho assim tão importante se por acaso você não tem essa qualificação? Então, Olha o que a Maria Conceição coloca. Parabéns, professora. Nós, professores, sabemos o quanto podemos ser importantes na vida de um estudante, da família. Cada dia ampliando o olhar. Está difícil a valorização dos professores aqui em São Paulo. Eu concordo com você, Maria Conceição. Tenho acompanhado todos esses processos. E a Maria Conceição está sempre aqui com a gente, sempre. Mas eu vou te dizer assim, olha, que por exemplo, nós estamos com quantas pessoas online? 160, mais de 160, ao vivo. 160 professores que poderiam estar em casa, curtindo seus filhos, curtindo o merecido descanso. Mas estão aqui por quê? Porque estão se qualificando. Muitas vezes não vão ter, assim, retorno financeiro nenhum nesse processo. E de imediato não tem mesmo, né? Imediato não tem, entende? Então, estão buscando o quê? Estão buscando se qualificar, estão buscando olhar para frente, estão buscando ter um olhar diferenciado, né? E essas pessoas, eu falo sempre assim, olha, nós somos a elite intelectual desse país. Professores, nós somos a elite intelectual desse país. Não podemos deixar que ninguém desabone o que nós somos. Exato. Nós precisamos ter clareza disso. Nós sustentamos intelectualmente esse país. É a educação que sustenta, é a educação que forma, o médico, é a educação que forma o bancário, é a educação que forma o feirante, é a educação que forma a nova família. Dene, às vezes eu percebo que a gente, professor, a gente tá tão cansado, e tô dizendo isso por mim mesmo, às vezes até o ombro tá caído assim, né, de cansaço mesmo, né, até escutei alguns temas recentes falando de novo tão forte da questão da saúde mental dos professores, mas o quanto é importante a gente lembrar disso que você está falando na hora que a gente estiver indo dormir, que a gente estiver acordando falando, peraí, o quanto realmente... né? Mesmo Exatamente. Não sendo valorizado da maneira como eu gostaria, é fundamental, não tem solução para um país senão pela educação, né? Ô Isa, para você ter uma noção... E pelo nosso papel, né? Quando eu falo Exatamente. Pela educação, eu estou falando da gente, né? De professor, professora. Olha, eu trabalho com educação socioemocional, educação, saúde mental e saúde emocional há 14 anos. Nos últimos 2 anos, aumentou mais de... vou fazer essa projeção assim, em cima dos dados do ano passado, tá? Ainda não contabilizei esse ano. Aumentou mais de 130% o volume de procura para mim, para palestrar para os professores. Para falar sobre saúde mental e emocional. E principalmente fazer essa diferenciação. O que é saúde mental, o que é saúde emocional? Que muitas vezes a gente não sabe. Né? Porque muitas vezes você não sabe que uma dá sustentação para outra. Dene, o nosso maior evento ano passado foi sobre saúde mental. Uhum. O maior evento do Instituto ano passado que bombou tudo. Exatamente, que eu participei. Foi desse tema. Eu estive presente como ouvinte, né, de vocês e fiquei assim encantada. Por quê? É necessário. Né? Exato, né? O quanto é necessário. Exato, nós precisamos ter essa fala, nós precisamos trazer. E o que eu vejo mais, por exemplo, as competências e habilidades socioemocionais deveriam ser a mola mestra para a saúde emocional do professor e do estudante. Só que eu não vejo essa discussão dentro dos nichos,
Você entende? Por exemplo, não tirando, por exemplo, o trabalho do Instituto Casagrande, o trabalho da Escola da Inteligência, o trabalho de algumas empresas que desenvolvem um trabalho fantástico dentro das escolas com a saúde emocional, eu não vejo das políticas públicas, tá? Eu não vejo uma discussão, isso, por quê? Porque, exemplo, vai falar sobre determinação, vai falar sobre autoconhecimento, vai falar sobre relações interpessoais, mas não te fala como. Não te fala como. Não te fala como você desenvolver autoconhecimento. Não te fala como você desenvolver autoestima. Não te fala como você desenvolver determinação. Então fica complexo, né? Concordo. Vamos ver mais comentários aqui, que eu tenho vários, Dene. Aqui, ó, e quero pegar com carinho aqui, nos minutinhos finais, nós que vários fizeram, ó, estudante de letras, eu já estava comentando lá no início, ou ele ou ela, né, sobre o livro que tem de Leandro Carnal, que você falou, né, de novo, olha lá. Olha, é um livro que eu recomendo e que eu gostaria, assim, ó, de falar para vocês, olha, é facílimo de ler, delicioso, e traz bem essa visão sobre o ódio, né? Como o ódio nosso de cada dia, sabe? É forte isso, né? Então, a importância da gente ter essa questão. Muito bom, estudante de letras. A Fátima traz o respeito é essencial para se conviver bem em família, no trabalho, na sociedade, o quanto apareceu falando da questão do respeito. A Benedita traz, a escola é um lugar de diversidade, né? E a Dene ainda traz para a gente desde a sala da nossa casa, né? É um lugar de diversidade, né? A Zelma, tema de suma importância no convívio diário, porém poucos fazem uso em relação ao respeito das diferenças existentes. Exatamente. Principalmente, Zelma, porque a gente precisaria aprender a trabalhar isso dentro de casa, né? Por exemplo, na relação com os filhos, você pode ter 5 filhos, cada um é de um jeito, cada um precisa de uma mãe diferente. Para cada filho nasce uma mãe e um pai diferente. Não é verdade? Muito bom. Não é? Porque a Maria Tereza Mantoan, nesse livro aqui... Maria Tereza Mantoan, maravilhosa, vai estar na abertura do nosso evento, Dene. Eu faço parte do grupo de estudos dela. Tenho esse privilégio, graças a Deus. Não me fala. Eu sou apaixonada por ela. Que pessoa, né, gente? Maravilhosa. E ela fala esse livro, Desafio das Diferenças nas Escolas, né? Então, assim, compreender que a diversidade, ela está falando sobre a questão do que a gente constata. E as diferenças é do que a gente pode mudar. Perfeito. Por isso que é tão bonito você compreender a diferença como um projeto político. Não político partidário, não estou falando de político partidário, mas um projeto de ação dentro da escola, né? Cidadão mesmo, né? Um outro livro que eu gostaria de recomendar também é mais complexo, mas é interessante também, é esse daqui, Por uma Filosofia da Diferença, do Gilles, que faz uma análise do Gilles Deleuze como pensador nômade, né? E essa daqui, que é A Filosofia e Educação no Brasil da Identidade e a Diferença, né? Que são 2 livros também que eu recomendo aí para vocês. Esses 2 últimos livros são livros um pouco mais carregados, né? Denso. São mais densos. Do Carnal, a leitura mais simples. E a Maria Tereza também. Ruim, só que mais simples, né? A Maria Tereza também. A Maria Tereza, ela consegue diluir esses livros aqui nesse livro, tá? E nos livros mais aliás, todos os livros dela, né? Eu falo assim que eu sou apaixonada pela visão dela. Por falar em apaixonada em livro, o que a Promar coloca, tenho 6 livros dele. O dele, adivinha quem é? Do Augusto. Ai, que delícia! A Ana também colocou. Sempre tem, eu digo o pessoal que do Instituto é uma comunidade louca por livros, sempre. Eu sou suspeita.
Mas não é, gente? Olha o que a Fátima diz, história excelente para conscientizarmos os pais através das reuniões. Lá quando você estava contando o caso da família e da guerra. E também de respeito e sensibilidade ao problema do outro. Ô, Fátima, eu podia muito bem ter pego essa criança, ter pego essa situação e ter denunciado no Conselho Tutelar. Podia muito bem ter feito isso, porque não é da minha alçada, não é meu problema, o problema é da família, né? Se eu não me comprometo com essa questão humana, né? Quando a gente fala lá, nós nascemos humanos ou nos tornamos humanos, né? Então, por isso que o professor está adoecendo tanto, porque é o professor que se compromete, porque aquele professor que não se compromete, ele está pouco preocupado se por acaso o aluno está desenvolvendo, se ele não está desenvolvendo, se ele conseguiu alcançar, galgar os degraus adequados ou não, ele está pouco se preocupando. O grande problema é a pessoa que se compromete, porque aquela que é humanamente comprometida, ela se esgarça, ela se detona para poder conseguir fazer o mínimo, né? E é esse sistema que a gente precisa aprender também a exigir, a trabalhar junto às nossas diretorias, junto aos nossos trabalhos aí, etc. E tem uma pergunta aqui da Cláudia, eu não sei se é a tua linha de estudo, Deni, perguntando sobre a questão da abordagem Régio Emílio, o que você acha? Não sei se você tem estudo com relação a essa questão. Eu tenho não só estudo, mas eu tenho acompanhamento com uma pessoa daqui do Brasil que faz esse trabalho lá dentro. Eu sou apaixonada por esse trabalho, sabe? E essas mudanças, que, na verdade, não são grandes mudanças não, viu, Cláudia? No meu entendimento, são mudanças, assim, que estão relacionadas com essa visão de diferença, sabe? Que a diferença, ela não é imutável, ela está em processo. Então, Régis Emílio tem essa visão também de, assim, precisar aprimorar, buscar outras possibilidades, buscar outras tentativas, que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas que está se fazendo. Por exemplo, quando a gente pensa em Summerhill, quando a gente pensa na Escola da Ponte, quando a gente pensa na Escola da Vila, são procedimentos que estão buscando a escola sem sala de aula, né? Que está buscando uma nova forma de se fazer educação. Então, eu acho super válida essas tendências, sabe? E eu acho que a gente deveria se envolver mais, até porque precisamos confrontar os conteúdos que a gente tem trabalhado, né? Por exemplo, vou fazer eu sempre gosto de brincar com isso, Isabelle. Então, eu falo assim, Isa, vou dar 500 mil reais para quem acertar essa questão, 5 questões ligadas à nossa antiga 8ª série, tá? Eu falo 8ª série que é do nosso viés, sim, né? Então, vamos lá. Primeira questão. Me fale uma oração coordenada sindética. Não vale. Rapaz, a gente não precisou decorar isso? Isa, nós não precisamos decorar isso? Sim. Eu escrevi 70 cursos com o Dr. Augusto Cury, 70 cursos de gestão da emoção e competências e habilidades socioemocionais. Em nenhum momento eu parei diante do computador e eu fiz assim, gente, que sensação deliciosa, acabei de escrever uma oração coordenada sindética. Tem. Nem sei, Isa, nem sei. Se você me perguntar, eu não sei. Você entendeu? Porque não é da minha, não é da minha linha de interesse. Minha linha de interesse é escrever bem. Muitas vezes escrever bem não tem a ver com o domínio sobre essas questões tão singulares. Por exemplo, vou fazer uma outra pergunta. Que a gente decorou na época também, exato, né? Nós decoramos. Coisa que era para prova, né? Claro. Você usou a palavra correta, nós decoramos. Passado algum tempo, a gente já não lembra. Aí, geralmente, na plateia... após a prova, já não lembrava mais, né? Geralmente, depois dessas perguntas, eu falo assim, a pessoa levanta uns 2 que são professores de português, eles sabem, né? Aí eu falo, então vamos para a segunda pergunta. Fala, me fala uma linha da tabela periódica com o número atômico.
A gente teve que decorar isso também, você entendeu? Para passar de ano, né? Para passar de ano. Né? Eu sempre brinco, Isa, que quando eu tinha 14 anos de idade, eu mandei uma carta para o MEC, olha a boca de confusão, né? Mandei uma carta para o MEC, perguntando se eu poderia processá-los por estar perdendo tempo dentro da sala de aula. Sério que você fez isso? Eu fiz, nunca tive resposta. Que lindeza! Não, ó, você não tem noção o que eu tive que fazer para descobrir o número do Ministério da Educação, porque naquela época a gente não tinha internet. Sim, não tinha Google para sair, só digitar e pronto. E quando eu cheguei nos Correios, ninguém quis me ajudar. Entende? Não deram Como que eu vou achar? Porque assim, ó, Brasília é cheio de pontas. Tem um monte. Quando você pegava o livro do coisa, aquela Bíblia desse tamanho assim, né? Que você pegava aquele coisa assim, até você achar o que era o ministério, nossa, sabe? E era escrito à mão, né? Era coisa assim. Então, é esse processo que eu acho que a gente precisa aprimorar, esse olhar para a educação, o que a gente está fazendo, para onde a gente quer caminhar, que olhar que nós vamos desenvolver para as diferenças, né? E para as armadilhas da mente, né? Essas armadilhas de medo, de ansiedade, de angústia, de tristeza, de descrença, que nós não podemos. Por favor, professores, não se deixem abater pela descrença. É igual uma batalha. Nós que somos comprometidos humanamente, nós estamos na linha de frente. Nós somos os mais propensos a sermos abatidos na batalha, porque a gente está na frente. Nós estamos dando nossa crença, nosso amor, nosso investimento para poder fazer acontecer. Se por acaso vocês desistirem, muita coisa a gente vai perder daqui para frente, como já perdemos. Gente, não, esses que estão aqui não vão desistir não, Deni. Por favor. Gente. Olha, Wanda, parabéns, professora. Ter um olhar sereno com os alunos, trabalhar com amor, falar com sabedoria. E não é, Wanda. Gente, Wanda? Essa não é Deni? Que top. Olha aqui, ó. Edi Carlos, que estava conversando com a gente. Verdade e obrigado. Parabéns, sou especialista em neuropsicopedagogia. Vejo todos os dias os desafios enfrentados por cada um de nós, professores. Que boniteza de explicação. Parabéns, Denise. Eu amo essa boniteza, viu, Edi Carlos? Amo. Adoro. Bem freiriana. A Luzia, bom, falou em livros de Augusto Cury, chove mensagem de Augusto Cury. E olha só, o que o estudante de letras diz, tem uma dica ali também de um outro livro do Karnal, Conversas com o Jovem Professor. Muito bom. Que muito legal, bom estudante de letras, ótimo. Só o título já é uma delícia aqui para a gente escutar. Olha, Zelma, amei os conhecimentos significativos, vocês duas são show, e nós aqui no bate-papo com vocês, gente, que belezura. Sinta meu abraço aí, Zelma. Querida, né? Ó, a Claudilene está perguntando dos slides. Você disponibiliza? Sim, com certeza. Então, vamos combinar assim, ó, porque como essa é uma live menor, que a gente diz, vamos fazer assim, no teu Instagram, você disponibiliza no teu link lá? Pode ser. Pode ser? Pode ser. O que você acha? Não tem problema mesmo? Não estou colocando em rascada? Não. Pode pedir para o pessoal me procurar lá que eu envio para eles. Quem tem interesse no slide, perfeito. Olha lá, gente. O Instagram aqui da Prof. Daí vocês podem também acessar, eu sei porque não adianta, né? É professor. E para mim é fácil. A gente vê um slidezinho, a gente, slide. É bem fácil encaminhar, tá? E eu amo, tá bom? Eu amo compartilhar, isso para mim não é um problema. Olha a Ana, a Ana tá desde o início, desde o comecinho, hein, gente? Encantada com a professora Denise. Aliás, não é só a Ana, não, que eu vi que o número ficou muito constante ali, então, assim, uma coisa bem bacana, Denise, e eu não tô vendo estatística nenhuma do YouTube aqui, mas quem chegou, ficou. Está até agora. Não é? Que bom. Que papo bem gostoso. Feliz. E no horário nobre da TV, estamos concorrendo. Ai, que delícia, que delícia. Estamos aqui, né? Que lindeza, muito bom, Estamos concorrendo com algo nobre também, o descanso desse povo, Isa. Então, gente, o descanso é bem, né, sem contar o horário do descanso, né? Ó, é de reverenciar mesmo
esse pessoal. Concordo. Desse jeito mesmo. Dene, principalmente você pelo aceite e pelo cuidado de estar aqui, porque eu sei o quanto você faz com carinho, com cuidado, e o quanto você traz, e não sou eu falando, o pessoal coloca aqui, essa sensibilidade tua mesmo, né? Você tem esse detalhe, Isa, hoje é aniversário do meu irmão. Tá tudo lá no fervo. Você tá brincando? Eu amo o que eu faço, sabe? Por exemplo, estamos aqui, daqui a pouquinho eu termino, eu vou lá. Tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento, né? Tem a sua... Olha aqui, olha, Luzia, a amorosidade é o que define esse momento de compartilhamento. Luzia, grata, não é, Luzia? Amor. Grata. Meu Deus do céu, gente, que essa Denise aqui com a gente no dia de festa, danadinha, nem me falou nada, senão ela sabe que eu ia dar outro jeito pra ela em outro dia. Jamais perdi essa oportunidade, Isa. Você vai dar um agarrão no seu irmão e vai falar assim, olha, a Isa que estava lá e mais de 170 educadores estão lhe dando parabéns. Maravilha, maravilha. Ele vai amar. Muito bom mesmo. Dene, muito obrigado por estar sempre perto da gente, por eu ter essa possibilidade de saber que eu posso contar com você e dos teus estudos, o cuidado que você tem, tudo que você está antenada ao que está acontecendo, né? As demandas da sociedade. Eu acho que isso é fundamental, porque tem um olhar mesmo, como o pessoal falou, de amorosidade, de cuidado com o professor. Eu digo isso por conta de tudo que você estuda relacionado a essa parte de saúde mental, que, de novo, como você já trouxe dos números, né, é, de novo, um tema de extrema importância nesse momento do mundo, do ano, falando de novo de saúde mental dos professores. Ai, vamos... Esse item, para mim, é significativamente importante. Eu acredito eu sei muito disso, que por isso que eu estou ressaltando. A gente veio falar de diversidade, mas eu estou reforçando a saúde mental, porque eu sei o quanto você sempre está atrás, em busca de questões nesse sentido. Eu acho, Dene, que tem até, como a gente falou tanto do respeito, da empatia, eu encontrar essa diversidade dentro de mim, dentro da minha família, eu acho que isso parece que elas vão se cruzar, né? Exato, se auto-respeitar, entende? Compreender suas limitações, compreender que a limitação não me define, mas também não pode me angustiar, né? Que, assim, tem coisas que eu sei fazer e bem, tem coisas que eu não sei e tudo bem. Ter a humildade de pedir apoio, de estender a mão e pedir apoio para a coordenação, para a direção, para o professor do lado, sabe? Fazer uma rede de apoio dentro da escola, fazer uma rede de apoio fora da escola, sabe? Procurar pessoas que você encontra conexão para poder desenvolver esses senões, porque trabalhar dentro da escola pode ser um ambiente muito solitário. Exato. Se por acaso a gente não tem aí essas conectividades todas que precisamos. Denise, mas está vendo o chat aqui? A gente fala o chat, mas você está vendo esses educadores vibrando aqui, gente? Aqui não é um ambiente frio, né? Nunca foi. Mas olha que delícia. Olha isso, gente. Olha as colocações, olha os nossos carinho do teu irmão, você viu o pessoal colocando do seu irmão, gente? Você pode fazer um print e mandar pro seu irmão, falar lá, ó. Eu amei. Gente, é uma queridez, uma boniteza tudo aqui, porque, meu Deus do céu, né? Isso faz um bem danado para a alma, né? Não é? Muito bom, muito gostoso estarmos juntos, termos a oportunidade de construirmos, não só construirmos, mas também asfaltarmos com melhor qualidade os nossos caminhos, né? Com certeza. Ou tirarmos o asfalto e colocarmos o pé na terra, né? Gostei, hein, gente? Gostei, hein? Né? Vamos tirar o asfalto e colocar o pé na terra? Exatamente, porque às vezes a gente pensa muito nessa questão de asfaltar, e na verdade que a gente precisa é o chão. Não é com asfalto, eu acho não, hein? Exatamente, né, o chão. Nossa, adorei isso também, hein? O pessoal também que nem eu aqui, amei, adorei essa colocação, eu tô bem dessa. Não tá, gente, tá saindo cada frase aqui da boca dessa mulher que vamos combinar, né? É bom demais, não é?
É bom. Muito bom mesmo. Dene, você vai lá e deu um agarrão. Como é o nome do seu irmão? José Mário. José Mário, você deu um agarrão, um cheiro no José Mário. Tudo de bom para ele, que vocês possam festejar muito ainda. Amém. No dia de São José. No dia de São José, gente, olha que belezura, que lindeza. Que delícia, Dene, né? obrigada mais uma vez, que nós possamos nos encontrar logo com essa temática mais de socioemocional e saúde mental. Vamos pensar em alguma coisa assim. Amém. Tá bom. Beijo, sua linda. Muito obrigada. Beijo a todos, viu? Obrigada, lindona. Até. Tchau, tchau. Gente, e aquela coisa, só para a gente não esquecer, né? Amanhã tem aqui, né, na TV Casa Grande Educação, tem o Prosa de Prof, o Ronaldo vai ter uma live com o professor Paulo, vão estar falando da questão de desenvolvimento de crianças, adolescentes, criação de filhos, um papo dos dois amanhã, às 20 horas, né, o nosso horário ao vivo aqui, e na quinta tem um Bora Rever, me desculpe, mas eu não lembro o que é a programação de quinta, mas tem também às 20 horas, que daí é ao vivo, mas vai ser em algum momento do Instituto que já aconteceu, que a gente vai estar revendo, daqueles que a gente acha que são bem pertinentes. E, claro, eu não posso deixar de falar e lembrar para quem não, por um acaso, tenha esquecido que nós temos o nosso evento de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Aliás, o evento está bombando, a gente está super contente e ansioso com isso. A Denise até comentou, né, da Maria Tereza Montuan, que vai estar na abertura do nosso evento e o fechamento do nosso evento com nada menos que o professor Vitor da Fonseca, direto de Portugal. Vitor da Fonseca ele é o todo do mundo, né? Maria Tereza Montuan é a toda do Brasil. Vitor da Fonseca é o todo do mundo, falando dessa questão de educação especial, da questão da educação inclusiva. Vem os dois conversar com a gente sobre isso, além de diversos profissionais que atuam no AEE, que estarão com a gente, trazendo práticas, trazendo muitas ideias, né, de como ser trabalhado isso durante todo nas escolas, como estão sendo trabalhadas, como podemos fazer para melhorar a questão do professor, né, o profissional de apoio que vai também estar atuando no AEE. Gente, tem uma programação vasta que está a coisa mais linda de se ver. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, caso alguém ainda não tenha feito a inscrição e deseja fazer a inscrição neste nosso evento de AEE, bem que eu acho que quem está aqui já conhece, já fez a inscrição, me dá a impressão, né? Porque acho que é o pessoal que já conhece o Instituto aqui. Então, quem não fez, ainda tem a oportunidade de fazer, e claro, sempre vai estar concorrendo a diversos prêmios aí, ok? Lindezas desse Brasil, muito obrigado pela companhia, né, nesse nosso momento aqui no Instituto. A gente espera poder encontrar vocês aqui, ó, o pessoal falando que já colocou. Ah, que beleza, muito bom, que já fez a inscrição. Espero poder encontrar vocês amanhã, depois amanhã, nos outros encontros ao vivo aqui no canal do Instituto Casa Grande. Uma Carla Maria, que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui. Muito obrigada, agradecemos demais da conta, tá bom? Foi ótimo, foi um momento aqueles que a gente sai suspirando, gente. Só gratidão mesmo. Beijos! A gente se encontra amanhã, Prosa de Prof. Até mais, gente!